Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Georgia, faço parte do grupo PET Engenharia Civil da UNB e hoje nós vamos começar as nossas videoaulas de Mecânica dos Sólidos 1 e a nossa primeira aula vai ser sobre equilíbrio de partícula. Nessa aula nós vamos usar como referência o livro Estática, Mecânica para Engenharia, do Hibbeler, na sua 14ª edição da editora Pearson. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem consultar esse livro, porque foi a bibliografia utilizada. Aqui nós temos um breve resumo do que vai ser abordado nesse vídeo. Então, nós vamos falar um pouco sobre as condições de equilíbrio, sobre diagrama de corpo livre, tanto para sistemas coplanares como para sistemas tridimensionais. Por fim, nós vamos fazer um exercício para fixar o conteúdo da aula sobre um sistema de forças tridimensional. Bom, vamos começar com as condições de equilíbrio. Nós vamos falar sobre força resultante e as leis de Newton. Então, vamos lá. Para que uma partícula esteja em equilíbrio, ela deve estar submetida a algumas condições. Essas condições estão representadas, são baseadas pelas leis de Newton. E aí, relembrando aqui, quais são essas três leis. A primeira lei é a lei da inércia, que diz que um corpo que está parado tende a continuar parado, e um corpo que está em movimento uniforme tende a continuar em movimento uniforme, a não ser que uma força seja aplicada sobre eles. A segunda lei fala justamente sobre essa força, então ela fala que essa força é justamente igual a massa vezes a aceleração. Essa é uma formulinha bem conhecida por todos nós desde o ensino médio, e a gente também sabe que o Newton não enunciou essa segunda lei dessa forma, mas é uma forma bem utilizada porque ela é simples e direta. E a terceira lei é sobre ação e reação, Então diz que uma força aplicada gera uma outra força de mesmo módulo, mesmo sentido e direção opostas. Bom, e aqui trazendo para o nosso contexto de equilíbrio de partícula, nós sabemos que para que uma partícula esteja em equilíbrio, a resultante das forças que atuam sobre ela deve ser igual a zero. E isso está bem dentro da primeira e da segunda lei, porque se um corpo está em equilíbrio e a gente quer que ele continue em equilíbrio, ele não pode ter nenhuma força, porque se ele tiver uma força, necessariamente precisa ter uma aceleração, e essa aceleração é justamente o movimento. E a gente não quer o movimento, a gente quer o equilíbrio estático, no caso. Enfim. A partir disso, a gente sabe que a resultante das forças em cada eixo, x, y e z, deve ser igual a zero, Porque se a gente quer que a resultante total seja igual a zero, as componentes devem ser igual a zero também. Então é isso, basicamente o que a gente vai pensar é somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório das forças em z igual a zero. Essa vai ser a nossa base para a resolução desses problemas de partícula. Bom, passando agora para diagrama de corpo livre, primeiramente nós vamos falar sobre o sistema de forças coplanares. Primeiro, o que é um diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre é uma representação das forças aplicadas sobre um objeto, no caso, uma partícula, e ela é feita para facilitar a nossa vida, então ela é para ser uma coisa simplificada que nos ajude a resolver o problema. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo que foi tirado do livro do Hibbeler, que a gente tem uma caixa que está sendo sustentada por uma corda presa ao teto e por uma pessoa puxando. E esse sistema está em equilíbrio. E aqui a gente pode fazer, por exemplo, a somatória das forças em A. Então aqui está uma representação dessas forças num diagrama de corpo livre. Então a gente representou aqui o anel, mas não necessariamente ele precisa ser representado. A gente sabe que esse anel tem algumas dimensões, mas para esse problema essas dimensões são desprezíveis, por isso que a gente trata como uma partícula. E a gente tem as três forças, o próprio peso da caixa, a força da pessoa e a força da corda presa ao teto. No
caso de um problema coplanar, a gente vai desenhar apenas os eixos x e y, porque é o que nos importa. Porém, nós podemos ter também problemas de forças tridimensionais. Nesse caso, a gente vai ter que desenhar os três eixos, x, y e z. Em geral, a gente representa dessa forma, com os eixos x e y na horizontal e o eixo z na vertical, formando esses ângulos, né, para dar uma sensação aí de tridimensionalidade. E nesses problemas, em geral, a gente tenta fazer uma coisa mais simplificada ainda, porque em 3 dimensões é mais fácil de o seu diagrama ficar um pouco bagunçado ou ter muita informação e ficar poluído. Então, basicamente, você tem que escolher as informações que você vai colocar. Então, os vetores são essenciais, né? Você desenhar os seus vetores de força. Então, aqui no caso, né, de novo, outro exemplo tirado do livro do Hibbeler. A gente tem o peso dessa caixa e as forças que são exercidas por esses cabos, né? Cabo AD, o cabo AB e o cabo AC, que estão representadas aqui. Assim, eu particularmente gostaria de desenhar essas medidas aqui no meu diagrama, porque muitas vezes fica um pouco solto. Se você vê só esse desenho, sem ter umas medidas, você não sabe muito bem qual é a posição, porque a gente está desenhando algo tridimensional num plano. Então, ter essas medidas é interessante para a gente não se perder, mas sempre tomando cuidado para o desenho não ficar muito poluído e confuso. Bom, agora nós vamos para o nosso exercício. Nós vamos falar de equilíbrio de uma partícula em um sistema de forças tridimensional, para exercitar justamente o que a gente acabou de ver. Então, esse é o nosso exercício, foi tirado do livro do Hibbeler, na página 97, é o exercício 3.50, caso você queira consultar. Então, nesse exercício, a gente tem um balão que tem uma força de suspensão, né, vertical de 800 newtons, e ele está preso em equilíbrio graças a essas três cordas, AD, AB e AC. E ele quer saber justamente qual é a tração desenvolvida, né, em cada uma dessas cordas. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer esse exercício. Realmente tentem e qualquer coisa voltem aqui, porque eu vou dar a resolução dele para vocês. Bom, voltando com a resolução, eu espero que vocês realmente tenham tentado fazer. Se você não tentou fazer, pausa o vídeo, tenta fazer, volta lá no slide. Bom, primeiramente a gente vai começar justamente pelo diagrama de corpo livre. Então, aqui eu só peguei a mesma imagem, mas você não precisa fazer com todos esses detalhes. Você não precisa realmente desenhar um balão, você pode só deixar um ponto mesmo, enfim. O importante aqui vão ser justamente os vetores. Então, aqui a gente já tem o vetor força, a força de suspensão de 800 newtons já está desenhado aqui. Nós temos FAB, que é a força de tração na corda B, FAC, a força de tração na corda C, e FAD, a força de tração na corda AD. Outra coisa importante aqui, nesse tipo de problema, se chama o princípio da transmissibilidade. O que é isso? É um princípio que diz que você pode deslocar as forças desde que elas continuem com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, você pode deslocar essa força F, por exemplo, aqui ao longo do eixo Z, só para facilitar e deixar tudo sobre o ponto A. Então, aqui no caso ela está representada como se estivesse no topo do balão, mas é equivalente a dizer que ela estaria aqui embaixo. Então é isso. Indo à resolução de fato. Primeiramente, a gente vai fazer uma revisão de conceitos de álgebra linear, que vão ser importantes para a nossa resolução. Então, primeiro, um vetor ele é igual ao seu módulo multiplicado pelo seu unitário. É
um conceito assim até um pouco simples e óbvio, mas que ele vai ser muito importante pra gente nesse tipo de problema. E aí, o que é esse vetor unitário? O vetor unitário é um vetor de mesmo módulo e mesmo sentido do vetor que você quer analisar, mas que tem uma norma que é igual a 1. Para você encontrar esse vetor, você deve pegar o seu vetor direção, que tem uma mesma direção aqui do seu vetor força, e você divide pela sua norma. Mas talvez você também não se lembre o que é a norma, então a norma é a raiz quadrada das componentes do seu vetor ao quadrado, da soma dos componentes do seu vetor ao quadrado. Então aqui nesse caso nós temos 3 dimensões, então nós temos x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado. Tendo esses conceitos em mente, nós podemos começar de fato a nossa resolução. Anotando aqui os pontos que são importantes, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Caso você queira, você pode voltar lá para conferir, mas é isso mesmo, tá? Então é sempre bom ter isso anotado para facilitar na hora de você consultar, porque isso vai ser importante para a nossa resolução. Então aqui primeiro a gente tem os vetores posição. Esses vetores posição possuem a mesma direção e o mesmo sentido dos vetores força, o que vai mudar justamente é o módulo, mas eles são bem fáceis de encontrar porque a gente pode simplesmente fazer o ponto inicial menos o ponto final. Porque pontos, eles também são vetores. Então, se você faz um vetor menos o outro, lembrando aí, regra do paralelogramo, essas coisas, você vai ter um vetor posição, ok? Então, basicamente, é subtrair cada componente e lembrar dos versores I, J e K. Então, eu faço isso para B menos A, para C menos A e para D menos A, porque são as direções das nossas forças de tração, e eu obtenho esses vetores. Depois disso, a gente precisa calcular as normas de cada um desses vetores, usando essa formulinha que eu passei anteriormente para vocês. Então, basicamente, eu vou pegar esses componentes, menos 1,5 elevar ao quadrado, somar com 2 ao quadrado, somar com 6 ao quadrado. Vai dar esse valor para VAB, 7 para VAC e 6,5 para VAD. Depois disso, eu calculo os meus unitários. Como eu calculo? Usando essa fórmula, ou seja, eu pego cada vetor e divido pela norma. Como é uma fração que tem uma soma, né, ou enfim, uma subtração, eu posso dividir isso em várias frações, que foi o que eu fiz aqui. Então, unitário, o AB é menos 1,5 sobre 6,5, menos 2 sobre 6,5 J, menos 6 sobre 6,5 K. Esses vetores unitários têm a mesma direção do vetor força, então a gente já está bem próximo de usar essa fórmula. Então, é isso que nós vamos fazer. Usando isso, a gente pode caracterizar cada uma dessas forças, lembrando também da força de sustentação. E com isso, a gente já pode fazer a somatória das forças em x, em y e em z. Lembrando que, como foi dito anteriormente, a somatória das forças em cada uma dessas direções tem que ser sempre igual a zero. Então, nós temos aqui, em x, o que acontece em x, eu vou considerar apenas as componentes i. Então, FAB. Lembrando, FAB vai ser FAB vezes menos 1,5 sobre 6,5i, menos FAB vezes 2 sobre 6,5j, menos FAB vezes 6 sobre 6,5 FAB. Eu já falei FAB, né? K. Então, a única componente em x é justamente essa, que é a que eu vou considerar. Mas eu tenho a FAC também, que tem apenas essa componente em x, que é 2 sobre 7. E FAD não tem nenhuma componente em x. Eu só coloquei aqui para a gente se lembrar, né? Mas, enfim. E essa soma tem que ser igual a zero. Eu faço a mesma coisa para y e eu faço a mesma coisa para z. E aí eu tenho um sisteminha linear. Esse sistema, né, se você, enfim, ele é talvez um pouco complicado de resolver, mas você pode usar aí uma calculadora de sistemas, enfim, e você vai achar como solução esses resultados. Então, você vai achar
FAB, FAC e FAD. É um pouco quebrado, não são esses valores exatos, mas você vai encontrar isso. Então essas são as forças de tração, que é justamente o que o problema queria. E por fim, eu fiz aqui uma listinha de exercícios sugeridos para vocês desse capítulo. É o capítulo 3 do Hibbeler. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Qualquer dúvida, você pode deixar o seu comentário. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @petenqnb. E qualquer dúvida, você também pode nos mandar um e-mail neste e-mail aqui. E é isso, muito obrigada.